Histórias sobre tesouros perdidos, fortunas escondidas e riquezas que simplesmente desapareceram sempre despertam curiosidade. Elas mexem com a imaginação, levantam teorias e deixam mais perguntas do que respostas. Mas poucas são tão intrigantes e tão reais quanto a que envolve Nicolae Ceausescu. Ele e Helena Ceausescu foram julgados e executados em 1989, durante a chamada Revolução de Natal. Ainda assim, muitos historiadores e investigadores acreditam que a verdadeira fortuna do casal jamais foi totalmente encontrada. O dinheiro existiu. A pergunta é: para onde ele foi? No vídeo de hoje, vamos te explicar melhor esse mistério. Vem comigo! As origens de Ceausescu. Pois bem, antes de qualquer coisa, é preciso entender quem foi Nicolae Ceausescu e de onde ele veio. Isso porque, ao contrário de muitas figuras envolvidas na política europeia do século XX, ele não nasceu cercado de privilégios, nem herdou poder ou influência. Ceausescu vinha de uma origem humilde. Era filho de camponeses pobres da região da Oltênia, uma das áreas mais rurais e economicamente atrasadas da Romênia. A sua educação formal foi mínima. Frequentou a escola por pouco tempo e abandonou os estudos ainda jovem. Ainda assim, encontrou no Partido Comunista Romeno uma escada social poderosa. Não por talento intelectual extraordinário ou carisma inicial, mas por algo que o regime valorizava acima de tudo: lealdade absoluta. Ceausescu ascendeu passo a passo dentro da máquina partidária. Sempre obediente, sempre alinhado, sempre disposto a cumprir ordens sem questionar. Quando assumiu a liderança do país em 1965, aos 47 anos, muitos dentro e fora da Romênia acreditaram estar diante de um novo tipo de líder comunista. Jovem para os padrões da época, articulado, com um discurso que parecia mais flexível, Ceausescu foi visto como um possível renovador. Havia até quem o considerasse carismático, alguém capaz de dar ao socialismo romeno uma face menos rígida e mais autônoma. E de fato, os primeiros anos foram bastante enganadores. Em 1968, Ceausescu denunciou publicamente a invasão soviética da Tchecoslováquia, um gesto raríssimo dentro do bloco socialista. Enquanto tanques do Pacto de Varsóvia esmagavam a Primavera de Praga, ele subiu ao palanque e condenou Moscou diante de uma multidão. O Ocidente aplaudiu. Para muitos analistas, aquele discurso parecia um sinal claro de independência política. A imagem internacional de Ceausescu só se fortaleceu. Em 1969, Richard Nixon, então presidente dos Estados Unidos, visitou Bucareste, sendo a primeira visita de um líder americano a um país comunista do leste europeu. Em 1978, a rainha Elizabeth II concedeu a Ceausescu uma honraria oficial. Aos olhos do mundo, a Romênia parecia estar trilhando um caminho próprio. O comunismo, menos submisso à União Soviética, quase um comunismo de rosto humano. Mas por trás de toda essa fachada diplomática cuidadosamente construída, algo estava mudando. De acordo com arquivos da Securitate, desclassificados após 1989, o ponto de virada ocorreu em 1971. Naquele ano, Ceausescu retornou de uma viagem oficial à Coreia do Norte e também à China, profundamente impressionado, quase obcecado, pelo culto à personalidade de Kim Il-sung e também Mao Tse-tung. Ele não enxergou apenas regimes autoritários, ele viu modelos, ele viu possibilidades. Pouco depois, anunciou as chamadas Teses de Julho. Na prática, tratava-se de um retorno ao stalinismo cultural. Censura reforçada, controle ideológico total, perseguição a intelectuais, artistas e qualquer forma de pensamento considerado desviante. O Estado passou a se infiltrar em todos os aspectos da vida cotidiana, enquanto a figura de Ceausescu começava a ser elevada a um nível quase messiânico. E com o controle absoluto veio a oportunidade. A oportunidade de transformar não apenas o governo, mas um Estado inteiro em propriedade pessoal. Construção do palácio, desconexão da realidade. Já nos anos 80, enquanto os romenos enfrentavam filas intermináveis por pão, carne severamente racionada e apagões programados para economizar energia, Nicolae Ceausescu ordenou a construção do que ficaria conhecido como Palácio do Parlamento.
A ironia do nome era cruel. Aquela não era uma obra para o povo, mas um monumento ao ego de um ditador completamente desconectado da realidade do país que ele mesmo governava. E acredite você, os números envolvidos na construção são simplesmente obscenos. 330 mil metros quadrados de área construída, mais de 1.100 salas, cerca de 1 milhão de metros cúbicos de mármore extraído da Transilvânia, 3.500 toneladas de cristal destinadas a lustres, 480 lustres de cristal importados e aproximadamente 1.409 lâmpadas e espelhos espalhados pelo edifício. Segundo os informes da Comissão de Inquérito criada em 1990, o custo oficial do palácio foi estimado em 3,3 bilhões de dólares. Ainda assim, muitos especialistas em finanças públicas e historiadores acreditam que o valor real ultrapassou facilmente a casa dos 5 bilhões de dólares, tornando um dos edifícios administrativos mais caros já construídos na história. E isso não é tudo. Para que o palácio pudesse existir, um bairro histórico inteiro de Bucareste foi simplesmente apagado do mapa. Igrejas, casas centenárias, ruas e praças desapareceram. Cerca de 40 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, muitas vezes com pouquíssimo aviso. Estima-se que cerca de 7 mil trabalhadores morreram durante a construção, muitos vítimas de exaustão, acidentes ou das condições brutais impostas pelo regime. E tudo isso acontecia enquanto Ceausescu implementava a sua política obsessiva de pagamento total da dívida externa romena. Alimentos produzidos no país eram exportados em massa, enquanto a população passava fome. O aquecimento doméstico foi oficialmente limitado a 14 graus durante o inverno, mesmo em temperaturas negativas. E a televisão nacional seguia com apenas 2 horas de programação por dia, tempo suficiente, porém, para glorificar incessantemente o gênio dos Cárpatos. Mas o palácio era apenas uma vitrine. O que poucos sabiam ou apenas suspeitavam é que Nicolae e Helena Ceausescu possuíam mais de 20 outras residências oficiais espalhadas por todo o território romeno. Entre elas, a mais famosa se tornaria símbolo máximo do excesso após a Revolução, a Vila Primaveri, em Bucareste. Quando jornalistas e cidadãos comuns invadiram a propriedade em janeiro de 1990, o choque foi imediato. Lá dentro, eles encontraram móveis franceses do século XVIII banhados a ouro, uma piscina coberta decorada com mosaicos venezianos, jardins privados com pavões e plantas exóticas, uma adega com milhares de garrafas de vinhos e champanhes importados, roupas de grifes como Christian Dior, Yves Saint Laurent e outros estilistas europeus de luxo, além de uma sala inteira dedicada exclusivamente a peles de animais raros. E chega a ser bizarro, né? Mas ainda não era tudo. De acordo com inventários oficiais, realizados pelo novo governo romeno em 1990, apenas a coleção de roupas de Helena Ceausescu ultrapassava 3.000 peças, muitas delas ainda com etiquetas de preço intactas, jamais usadas. Na garagem, outro retrato do abismo entre governantes e governados. 41 carros de luxo, incluindo Rolls-Royces, Mercedes-Benz, blindados e até modelos da Dacia, customizados com interiores de couro e detalhes em ouro. E essas residências não existiam apenas para conforto, eram verdadeiras fortalezas. Cada uma contava com bunkers subterrâneos, túneis de fuga e sistemas de comunicação criptografados, todos ligados diretamente à Securitate, o temido serviço secreto do regime. Mas e o restante da família, hein? Como eles viviam e se comportavam? Vamos lá. Nico Ceausescu, o filho mais novo e claramente o favorito do casal, era conhecido pela sua vida dissoluta. Segundo testemunhos documentados no livro Red Horizons, de 1987, do general desertor Ion Mihai Pacepa, Nico organizava festas orgiásticas em vilas estatais, importava carros esportivos italianos e tinha acesso praticamente ilimitado a contas bancárias controladas pelo Estado.
Zoia Ceausescu, a filha, era matemática de formação, mas ocupava cargos políticos muito mais por causa do sobrenome do que por mérito próprio. Ela tinha sua própria vila e uma coleção de arte privada. Valentin Ceausescu, o filho mais velho, era físico nuclear. Sempre foi o mais discreto da família, mas ainda assim desfrutava de privilégios inimagináveis para qualquer cidadão comum da Romênia. Helena Ceausescu, no entanto, merece uma atenção especial, viu? Autoproclamada cientista de renome internacional, afirmava possuir doutorado em Química, também ocupou o cargo de vice-primeira-ministra e acumulou títulos honoríficos de universidades ao redor do mundo, muitos deles concedidos sob clara pressão diplomática. A sua vaidade era lendária. Helena exigia que acadêmicos romenos incluíssem o seu nome como coautora em publicações científicas nas quais jamais havia trabalhado. Instituições que quisessem manter boas relações com o regime romeno sabiam exatamente o que precisavam fazer. Após a queda do regime, a farsa veio à tona. A Academia Romena de Ciências confirmou oficialmente que Helena Ceausescu mal possuía educação primária completa. Máquina de desvio. O roubo de uma nação. Forte, né? Mas como exatamente Ceausescu conseguiu desviar bilhões de dólares de um estado inteiro, hein? A resposta está longe de ser simples. O sistema criado por ele não era improvisado. Pelo contrário, era sofisticado, organizado, multifacetado, funcionando como uma engrenagem silenciosa dentro da própria economia da Romênia. Segundo documentos da Comissão Nacional de Recuperação de Ativos, criada em 1990, após a queda do regime, Ceausescu autorizou a criação de uma vasta rede de empresas estatais que, na prática, existiam apenas no papel. Oficialmente, essas empresas atuavam no setor de comércio exterior. Na realidade, serviam como instrumentos de desvio. O mecanismo era relativamente simples, mas extremamente eficaz. Essas empresas compravam matérias-primas do próprio Estado a preços artificialmente baixos, muitas vezes subsidiados. Em seguida, revendiam esses mesmos produtos no mercado internacional a preços reais, preços de mercado. A diferença, que deveria retornar aos cofres públicos, era desviada para contas bancárias lá no exterior, fora do alcance das autoridades comuns. A Securitate, o temido serviço secreto romeno, desempenhava um papel central nesse esquema. Além de vigiar a população, o órgão operava empresas de fachada no exterior. De acordo com o livro Red Horizons, do general desertor Ion Mihai Pacepa, essas companhias realizavam operações de importação e exportação aparentemente legais. Porém, na prática, muitas dessas transações eram usadas para lavar dinheiro e transferir recursos diretamente para contas ligadas à cúpula do regime. Outro pilar importante desse sistema era o comércio de armas. A Romênia fabricava armamentos de origem soviética sob licença e os vendia para países do Terceiro Mundo e do Oriente Médio, regiões constantemente marcadas por conflitos. Segundo investigações parlamentares conduzidas nos anos 90, uma parte significativa desses lucros jamais entrou nos registros oficiais do Estado romeno. O dinheiro simplesmente desaparecia no caminho. E não parava por aí. Empresários romenos que desejavam fazer negócios, obter contratos ou garantir permissões especiais sabiam que precisavam pagar. Propinas eram parte do sistema. Documentos judiciais dos anos 90 revelam que altos funcionários do regime exigiam presentes diretamente para membros da família Ceausescu, sendo eles ouro, joias, dinheiro vivo e vários outros bens de alto valor. Com o tempo, investigações posteriores conseguiram identificar a existência de contas bancárias em países como Suíça, Áustria, Chipre e até em paraísos fiscais no Caribe. O grande obstáculo, no entanto, era outro. A maioria dessas contas não estava em nome de Nicolai ou Helena Ceausescu. Eram registrados em nomes de testa de ferro, digamos assim, oficiais leais, intermediários e empresas fantasmas, o que tornava a identificação e a recuperação dos valores extremamente difíceis. O dinheiro existiu.
O sistema existiu. O problema sempre foi provar, com documentos intactos, para onde tudo aquilo realmente foi. E aí, tá gostando do conteúdo? Antes de entrarmos no período que decidiu o futuro da Romênia, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e apoie o nosso trabalho deixando o seu like e comentando "Quero mais histórias". Assim, você nos motiva e também mostra que produções como essa são do seu interesse. Beleza? Tudo certo? Então chega de enrolação. Vamos falar sobre o fim de Nicolae e Helena Ceausescu. A queda do casal. Revolução de Natal. Pois é, o fim do casal corrupto se aproximava. Tudo começaria no dia 21 de dezembro de 1989, na Praça da República, em Bucareste. O regime organizou mais um comício espontâneo, daqueles cuidadosamente ensaiados, com trabalhadores trazidos de fábricas, aplausos programados, slogans prontos, enfim. Nicolae Ceausescu sobe ao balcão do edifício do Comitê Central para mais um discurso exaltando as conquistas do socialismo romeno. Era um ritual que ele repetira por décadas, mas, dessa vez, algo estava errado. Algo foge completamente do controle. A multidão, que deveria aplaudir, começa a vaiar. Primeiro de forma tímida, depois, cada vez mais alto, gritos são ouvidos por toda a praça. Pela primeira vez na história do regime, o medo não existia mais, diante das câmeras e do próprio ditador. O rosto de Ceausescu se transforma. A segurança que ele sempre exibira dá lugar à confusão. Ele tenta falar, gesticula, pede silêncio. Ao seu lado, Helena se inclina e sussurra algo inaudível. Segundos depois, a transmissão é abruptamente cortada, mas já era tarde demais. Nas 48 horas seguintes, a Romênia explode em revolta. Protestos se espalham por Bucareste e por outras cidades. Confrontos armados, deserções, tiros nas ruas. O regime, até então aparentemente inabalável, começa a ruir de forma acelerada. No dia seguinte, Nicolae e Helena Ceausescu tentam fugir. Um helicóptero os retira do telhado do Comitê Central, em uma cena que simboliza o colapso do poder. Eles levam consigo uma mala com documentos e dinheiro, acreditando ainda ser possível escapar. A fuga, no entanto, é caótica e improvisada. O helicóptero pousa em Snagov. De lá, seguem de carro. O motorista os abandona. Eles tentam parar outros veículos à beira da estrada, agora como fugitivos comuns. Poucas horas depois, são finalmente capturados nas proximidades da cidade de Târgoviște por unidades do exército romeno que já haviam mudado de lado. No dia 25 de dezembro de 1989, enquanto o mundo celebrava o Natal, Nicolae e Helena Ceausescu enfrentam um julgamento sumário. O processo dura apenas 55 minutos. Rápido, né? As acusações são graves: genocídio, sabotagem da economia nacional, desvio de fundos públicos. Sem direito de defesa ou apelação, Nicolae e Helena são condenados à morte. A execução ocorre imediatamente no pátio da caverna onde estavam detidos. Minutos depois, o casal que governou a Romênia com mão de ferro por quase um quarto de século deixava de existir. O regime havia acabado, mas o mistério de sua fortuna estava apenas começando. Onde está o ouro? Com a queda do regime e a execução do casal, o novo governo revolucionário agiu com rapidez. Comissões urgentes foram criadas para localizar e recuperar os bens acumulados por Nicolae e Helena Ceausescu ao longo de décadas no poder. A expectativa popular era imensa. Rumores se espalhavam pelo país. Falava-se em bilhões escondidos em contas da Suíça, ouro enterrado em locais secretos, diamantes guardados em cofres invisíveis ao Estado. Mas a realidade era profundamente frustrante. Segundo o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito de 1991, as buscas iniciais trouxeram resultados muito aquém do que a população esperava. O que foi oficialmente encontrado incluía aproximadamente $1 milhão em dinheiro vivo nas residências do casal.
joias avaliadas em cerca de $400 mil, os 41 carros de luxo já conhecidos, propriedades imobiliárias que já estavam sob o controle do Estado, além de obras de arte e antiguidades de valor difícil de estimar com precisão. Diante desses números, uma pergunta passou a ser feita em toda a Romênia: onde estavam os bilhões? Investigadores romenos passaram então a contatar autoridades suíças solicitando informações sobre possíveis contas bancárias ligadas aos Ceausescu. A resposta, no entanto, foi evasiva. O sigilo bancário suíço era praticamente impenetrável no início dos anos 90 e a cooperação internacional ainda era extremamente limitada. Algumas contas até chegaram a ser identificadas, mas os valores encontrados eram muito menores do que o imaginado. Algumas centenas de milhares de dólares e não bilhões, como se esperava. Para uma população que havia sido privada de tudo, aquilo soava quase como uma provocação. Enfim, documentos bancários apreendidos nos arquivos da Securitate chegavam a mencionar transferências financeiras para bancos austríacos e cipriotas. Mais uma vez, porém, as investigações esbarraram em legislações rígidas de sigilo e na falta de mecanismos internacionais eficazes de cooperação judicial. Um dos mitos mais persistentes surgidos nesse período foi o do chamado ouro desaparecido. Isso porque, segundo inventários do Banco Nacional da Romênia realizados em 1989, as reservas oficiais de ouro do país somavam aproximadamente 100 toneladas. Após a Revolução, começaram a circular alegações de que parte desse ouro teria sido secretamente transferido para contas pessoais dos Ceausescu ou vendido em transações ilícitas pouco antes da queda do regime. A ideia acabou se espalhando com muita rapidez, sendo alimentada pela ausência de respostas claras e também pela destruição de documentos nos dias caóticos de dezembro de 1989. Ainda assim, apesar de décadas de investigações, especulações e comissões, nenhuma prova conclusiva foi apresentada até hoje. O ouro nunca apareceu. A busca por respostas. E então, afinal de contas, onde diabos foi parar esse ouro? Essa é a pergunta que assombra a Romênia há mais de 3 décadas. Uma questão que atravessou governos, comissões, investigações e gerações inteiras. Especialistas em crimes financeiros, historiadores e ex-investigadores apontam várias razões para o mistério jamais ter sido resolvido por completo. A primeira delas está no caos absoluto dos dias finais de dezembro de 1989. Naquele período, toneladas de arquivos da Securitate foram deliberadamente destruídos. Registros bancários, contratos comerciais, listas de contas, correspondências internas, tudo foi queimado ou simplesmente sumiu, desapareceu. Com os documentos, sumiram também as principais trilhas que poderiam levar ao dinheiro. Além disso, Ceausescu não era apenas paranoico, era meticuloso. Segundo relatos do general desertor Ion Mihai Pacepa, ele jamais colocava o seu próprio nome em contas bancárias, em imóveis ou empresas. Utilizava uma complexa rede de oficiais leais, parentes distantes, empresas fantasmas registradas em paraísos fiscais. Cada camada servia para afastá-lo ainda mais de qualquer prova direta. Outro fator decisivo foi o contexto internacional da época. Nos anos 90, a cooperação global para a recuperação de ativos era extremamente limitada. Tratados de extradição, de assistência jurídica mútua, eram raros ou até mesmo inexistentes. Bancos estrangeiros, protegidos por legislações rígidas de sigilo, simplesmente não tinham obrigação legal de revelar informações às autoridades da Romênia. O próprio novo regime também passou a ser alvo de suspeitas. Investigadores, políticos e membros da elite pós-comunista foram acusados também de corrupção. Houve denúncias, nunca totalmente comprovadas, de que alguns oficiais teriam encontrado contas ligadas ao Ceausescu e optado por mantê-las em segredo, usando os recursos para benefício próprio. Verdade ou não,
a falta de transparência alimentou ainda mais a desconfiança popular. Por outro lado, alguns historiadores levantaram uma hipótese desconfortável, a de que os famosos bilhões de Ceausescu possam ser, ao menos em parte, um mito. Sim, ele desviou fortunas, mas talvez não tanto quanto a imaginação coletiva construiu ao longo dos anos. Uma parcela significativa desse dinheiro pode simplesmente ter sido consumida em megaprojetos de construção, propaganda estatal e na manutenção do gigantesco aparato repressivo do regime. Essa explicação, no entanto, não satisfaz a maioria dos romenos. Em 2006, o governo romeno criou a Agência Nacional de Administração de Bens Indisponíveis, com a missão específica de localizar e recuperar ativos ligados ao antigo regime. Os resultados, porém, foram modestos. Algumas propriedades foram recuperadas e vendidas. Algumas joias acabaram leiloadas. Mas e os bilhões? Esses jamais apareceram. A incapacidade de recuperar a fortuna de Ceausescu teve consequências profundas e duradouras. Alimentou teorias de conspiração, gerou desconfiança crônica nas instituições do Estado e criou, em grande parte da sociedade, a sensação incômoda de que a justiça nunca foi plenamente feita. Pesquisas de opinião realizadas em 2019 pela Fundação Soros Romênia revelam o tamanho dessa ferida aberta. 68% dos romenos acreditam que membros da elite pós-comunista se beneficiaram direta ou indiretamente de parte da fortuna escondida de Ceausescu. Até hoje, historiadores e economistas seguem debatendo o valor real dessa fortuna. As estimativas variam bastante. As mais conservadoras apontam algo entre 400 milhões e 1 bilhão de dólares. As moderadas falam em 1 a 3 bilhões. As mais especulativas chegam a sugerir valores próximos de 10 bilhões de dólares. A verdade, provavelmente, está em algum ponto intermediário aí, né? Mas sem acesso a documentos completos, registros bancários e arquivos que já não existem mais, a resposta definitiva talvez nunca venha. Bom, e assim, o ouro de Ceausescu permanece exatamente onde sempre esteve, em algum lugar entre a história, o mito e o silêncio. E aí, você já tinha ouvido falar sobre os bilhões de dólares de Ceausescu? Não? Onde você acha que essa fortuna toda foi parar? Deixe nos comentários. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo até o final. É um prazer ter você por aqui. Só não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e, é claro, também deixe o seu gostei. Isso ajuda muito o nosso trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.